Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. O Senado tem dedicado o mês de março, mês das mulheres, para pautar projetos de interesse da mulher. A senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, relatou duas propostas que já foram aprovadas em plenário. A que aumenta a punição para crimes contra a honra e a que assegura a autonomia para a escolha dos métodos contraceptivos. E é com a senadora Zenaide Maia que a gente conversa a partir de agora. Senadora, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Argumento. Obrigada, Carla. A gente tem que ter o maior prazer, porque se a gente aprova projeto de lei, não dá visibilidade à população, fica muito restrito. E a gente sabe que naquela hora que a gente está fazendo relatoria e aprovação, nem todos veem. Por isso a importância da comunicação. E a TV e Rádio Senado estão de parabéns. Tem um papel importantíssimo nesse empoderamento de nós mulheres. E eu digo que conhecimento é poder. Senadora, eu queria começar falando sobre o projeto que trata dessa questão dos métodos contraceptivos. A proposta é de autoria da senadora Nilda Gondim. Eu queria que a senhora explicasse para a gente o que motivou essa apresentação dessa proposta e o que ela prevê exatamente. Olha, o que motivou foi matérias em jornais de grande circulação mostrando que os planos de saúde estavam dificultando os métodos contraceptivos, tanto para mulheres como para homens. Por exemplo, começou porque ele estava negando, pedindo autorização do companheiro, do cônjuge, para poder a mulher fazer uso de DIU, que contém hormônios, que é não só contraceptivo, como também como tratamento para endometriose. E eu, como médica, não sabia que os planos de saúde estavam exigindo isso. Imagine, em pleno século XXI, a mulher e o homem serem submetidos a precisar da autorização do outro para poder fazer uma contracepção, seja ela temporária ou definitiva, uma vasectomia, uma laqueadura de trompas. Então, foi necessário, infelizmente, que a gente tem que fazer essas leis, porque, de repente, a gente se vê diante de um quadro desse. E isso não é permitido, é você tirar autonomia, você não querer um filho naquele momento, ou não querer mais, tanto o homem como a mulher não poder. Normalmente, exige o SUS, por exemplo. Hoje ainda tem assim um gargalo, mas com essa lei a gente tirou, porque o SUS já dá o direito, se você tiver 25 anos e pelo menos 2 filhos vivos, você já tem direito de fazer a laqueadura. Mas nós vamos também mexer nisso aí, porque às vezes, com 21 anos, já tem mulheres que têm 3, 4 filhos, entendeu? Então, por isso que a gente tem que ter esse olhar diferenciado. Se a gente não der sustentação legal, Carla, a gente não vai ter, e a gente está aí para isso. Essa é a questão da gente ter esse mês de março para apresentar projetos de uma importância fundamental, principalmente para as mulheres, que eu digo o seguinte: quando a gente faz um projeto de lei que abraça as mulheres, quer dizer que a gente está abraçando mais de 52% da população brasileira. Então, é muita gente para a gente abraçar. O que não quer dizer que a gente não queira estar no orçamento, na tributação e em outros projetos. Por exemplo, eu tenho 2 PECs. A PEC 79, que limita os juros dos cartões de crédito, cheques especiais, a no máximo 3 vezes a taxa Selic. Não mexe com a autonomia do Banco Central. Ela é de 2019, que ainda está lá na Comissão de Constituição e Justiça. Outra PEC, que é de minha autoria e dos outros colegas que assinaram, é a 44, que a gente criou o SUS em 2018, Sistema Único de Segurança Pública, que teria no mínimo um repasse de 1%, começava com 1% até 2%, da receita corrente líquida para o SUSP. Não adianta criar um sistema e não financiá-lo. E a gente vive um momento hoje que tem tudo a ver com a segurança pública, com armamento, que o projeto que existe é armar a população civil, e nós, mulheres, sabemos que nós vamos pagar um preço caríssimo.
Mas como é uma PEC, a gente optou, as 13 mulheres senadoras, de botar essa mais diretamente relacionada com as mulheres, daí de advir essa relatoria de 2 projetos femininos. Senadora, eu queria só para ficar claro, então assim, nesse projeto dos contraceptivos, tanto a mulher então quanto o homem terão direito de poder fazer, não, de escolher o seu método contraceptivo, e no caso de laqueadura e de vasectomia, que já é um processo que eles chamam de esterilização, não será mais necessária a autorização dos cônjuges, companheiros, é isso? Não será mais necessário. Tanto para o homem também? Tanto para o homem quanto para as mulheres. Senadora, agora eu queria falar sobre o outro projeto que a senhora relatou, que é o projeto da senadora Leila Barros. Essa proposta ela aumenta a punição nos casos de crime contra a honra cometidos contra as mulheres. Eu queria que a senhora explicasse para a gente exatamente que crimes são esses. Eu olhei, a gente é calúnia, injúria, divulgar difamação contra as mulheres, porque aumenta em 1/3 as penas. A gente já tem esse aumento de 1/3 de penas para quando você injuria ou calunia o presidente da República, algumas autoridades. Então, esse projeto de lei estende às mulheres. Eu sei, Carla, e todas nós somos conscientes, que só punir não resolve. Mas a gente sabe também que se a gente não botar lei para segurar aquele braço que nos pune, que nos agride, e a gente sabe que a maioria dos feminicídios não começaram com feminicídio, começaram com as injúrias, com as ofensas, e a gente tem que barrar isso. Então tem que ter uma lei para isso, que é para saber que não é impune, ou então que a lei é tão flexibilizada para eles que vale a pena depois, se for pagar só uma multa, se for fazer um trabalho comunitário, entendeu? Então, essa lei é importante. Essa questão de divulgar notícias falsas sobre mulheres já causou muitos danos às mulheres. As mulheres são as maiores vítimas, senadores, em termos de quantidade? Com certeza. Mais de 60%, chega a 75%. Essa questão de divulgar mentiras ou de difamar é uma maneira de oprimir. É uma maneira de oprimir, injuriar, divulgar mentiras. E as mulheres, a gente observa que as mulheres que estão na política, elas são mais vítimas do que as outras mulheres que não estão na política, porque é justamente essa questão de decisão política. Na hora que você tem, a gente sabe que ainda tem esse que a gente diz, misoginia estrutural. A violência contra a mulher, ela vai além da violência física, né, senadora? Vai muito além. Geralmente, eu sou médica e vi muito isso. A primeira coisa que faz é tirar a autoestima. A gente vê muitas vezes a mulher é a vítima e ela é como se fosse a culpada, fica procurando algo, mudar algo em sua vida para ver se agrada a quem lhe está esmagando, na verdade, lhe tirando toda a energia. Se você se olhar, primeira coisa, eu gosto de dizer, quem ama, cuida. Essa história de dizer que ama e não quer que você seja alguém que tem uma profissão que vença na vida, isso não é amar. Senadora, a senadora Elisiane Gama, que é a nova líder da bancada feminina, ela falou muito sobre a importância da ocupação das mulheres, da ocupação dos espaços de poder pelas mulheres. E um dos projetos que ela exaltou, que ela gostaria muito de ver aprovado, acredito que junto com a bancada feminina, é aquele que permite que as senadoras tenham lugar já estabelecido, que a bancada feminina tenha lugar nas comissões, também na mesa diretora do Senado. Essa deve ser uma das prioridades das mulheres também esse ano? Com certeza é uma das prioridades, inclusive inicialmente estava pautado logo no primeiro dia que a gente comemorou, que começou a comemorar o mês das mulheres, o mês de março. E a gente sabe, tem que mostrar às mulheres que as decisões da vida são políticas, gente. A gente tem que mostrar isso, que às vezes diz, eu não tenho nada a ver com a política, tem tudo a ver.
Quem define essa questão de mulher não está, a maioria dos partidos, você vê pouquíssimas mulheres presidentes de partidos. Quem define, por exemplo, o Senado, a gente passava até 2 anos sem ter uma representatividade na cadeira de líderes. Então, mulheres brasileiras, Carla, eu quero aqui pedir licença para dizer o seguinte, venham para a política sim, gente. Eu citaria aqui um exemplo. O que é que faz com que as mulheres exerçam a mesma função na mesma empresa e recebam um salário até 30% a menos? Nós aprovamos aqui, já estava para ser, esperando que fosse promulgada, disse que encontraram alguma coisa e voltaram para a Câmara para estudar. Quer dizer, nós estamos em pleno século XXI e se trabalha a mesma atividade da mesma empresa e percebendo. Isso é decisão política. É decisão política quanto a mulher vai ganhar de salário mínimo e o homem. É decisão política. Com que idade vamos nos aposentar? Porque, por exemplo, na reforma da Previdência, aumentaram 7 anos a mais para as mulheres se aposentar, mesmo sabendo que a gente tem, no mínimo, uma tripla jornada. Porque eu sou senadora, mas não deixo de ser dona de casa, esposa, mãe, avó. Então, as decisões da vida são políticas. E eu costumo dizer, não se lamente e ache que você não está no poder de comando porque Deus quis. Não foi Deus que quis, porque eu estou dizendo isso porque eu ouço muito. Deus quis que eu estivesse aqui. Deus não quer pessoas com fome. Deus não quer mulheres sendo massacradas. Não quer mulheres sendo sem poder, sem ter o seu lugar do mundo. Quem define isso é o Estado através da política. Então, decisões da vida da gente, e todas nós somos políticos. E nós mulheres, gente, quando a gente está aqui, na defesa das mulheres, mesmo que for só para defender as mulheres, que não é o nosso caso, eu costumo dizer que é he for she, também eles por elas, nós estamos defendendo, no mínimo, mais de 52% da população brasileira. Não aguardem que os homens, que uma misoginia estrutural como a gente vive, com essa violência contra as mulheres, vai ser resolvida de uma hora para outra. Então, por que nós estamos aumentando a punição? Porque até a gente educar essa população para salvar vidas, nós temos que punir com um pouco de força quem está nos oprimindo. Senadora, nosso tempo acabou e eu queria agradecer muito a sua entrevista, a sua participação aqui no programa Argumento. Eu que agradeço, Carlos, e mais uma vez, a comunicação, os meios de comunicação têm uma importância fundamental para empoderar não só as mulheres, mas toda a população brasileira e, por que não dizer, do mundo. Informação é poder. Ninguém empodera mais um povo do que a informação. Tá certo, senadora, obrigada. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Esse programa já está disponível no nosso site senado.leg.br/TV e também no nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua audiência e continue conosco.